Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje a gente vai falar de um jeito diferente sobre o fim dos nossos conflitos internos. Bom, eu fui meio ousado aqui na introdução, mas o que eu quero dizer é que hoje a gente vai conversar sobre uma forma diferente de falar sobre ânima e ânimos. Aqui no canal, e mesmo no YouTube, mas principalmente aqui no canal, a gente já falou uma série de vezes sobre esses dois princípios psicológicos que Jung acabou usando para falar bastante na sua escola psicológica, né? Ânima e ânimos. Se a gente for simplificar e resumir bastante, a ânima são as características femininas no inconsciente do homem, e ânimos são as características masculinas na psique da mulher. E isso surge um monte de debate, questões, dúvidas. Não foram poucas as vezes que quando a gente falou sobre ânima e ânimos, alguém aqui nos comentários perguntou: e como é que fica para o homossexual? Como é que fica para o trans? Para trans? Entre outras perguntas nesse sentido. E é uma excelente pergunta, porque se a gente for no clássico, não existe muito resposta. Até tem respostas envolvendo a dinâmica, mas como é que fica? Então, um homem necessariamente se identifica com determinadas coisas ou precisa agir de determinada maneira, porque aí a sua ânima é dessa outra maneira? Fica uma coisa meio esquisita, muito, fechada. Se a gente for olhar para a época em que Jung fala disso, a gente está falando de um tempo que já não é mais o atual. A gente está falando de um homem branco, suíço, europeu, com as questões dele ali, e que via a sociedade e o mundo de uma forma muito específica. E ele tem mérito em muita coisa, mas talvez a gente possa revisitar esses conceitos de ânima e ânimos. Antes de revisitar, vamos olhar para essas características fundamentais de ânima e ânimos, independente se quem tem um ânimos ou uma ânimas interno seja um homem ou uma mulher assim, desse jeito. Vamos entender primeiro o que eles representam. Jung foi influenciado tanto pela alquimia quanto pelo taoísmo, e ele muitas vezes fala sobre o yin e o yang. E no próprio taoísmo, o yang é o movimento, é o dia, é a claridade e também o masculino. E o yin é o repouso, é a escuridão, é a noite e o feminino. Nós fizemos uma entrevista aqui no canal com, eu vou chamar de mestre taoísta, certa vez, e eu questionei isso. Eu falei, olha, e esse negócio do yang ser masculino e o yin ser feminino, como é que você vê isso? Principalmente hoje em dia, né? E ele falou bastante sobre as possibilidades gerais, e até tentando revisitar e dando as questões do tipo: tudo tem yin e yang. O homem, a mulher, e toda a fluidez de gênero que a gente tem hoje em dia, todas as identidades que a gente hoje tem mais compreensão, tem yin e yang em diversos aspectos. Se comporta mais yang, mais yin e assim por diante. Mas por que foi colocado? E ele levantou a hipótese de ser por uma questão sexual. Em termos de membro sexual, certo? De órgão sexual, o homem tem um apêndice. O homem tem... o órgão sexual do homem é projetado para fora. É uma parte a mais ali. E essa parte a mais, essa projeção para fora é de natureza yang. Porque tudo que se projeta para fora, tudo que é ativo nesse sentido, é de natureza yang. E a mulher tem o órgão interno. Inclusive, ela tem ali um receptáculo, né? Então, essa recepção de algo que vem de fora, ou seja, o interno, ele é de natureza yin. Essa foi a explicação que ele deu, estou usando aqui as minhas palavras, mas essa foi a explicação. Então, olhando do ponto de vista de órgãos sexuais, que, pelo menos em até determinado momento da história, foi o determinante para dizer o que é cada ser humano, então ali você tem uma natureza yang e uma natureza yin. E durante muito tempo foi vivenciado isso de outras maneiras até filosóficas. Então o homem faz tal coisa e a mulher faz tal coisa. Geralmente as coisas que o homem faz é para fora, enfim, é expressivo, é o trabalho, e a mulher não, fica dentro, cuida. Então, durante muito tempo, isso teve uma realidade muito forte. Hoje em dia ainda existe isso, só que a gente está num outro momento, a gente está numa outra época da história, e que isso começa a ficar esquisito, de se afirmar, de se observar. De fato, o órgão genital, por um lado,
pode ser interno, ou um órgão genital, por outro lado, pode ser externo. E tem casos, inclusive, dos dois, né? Em determinados casos específicos, você tem órgão externo e órgão interno, você tem essas condições médicas, né? Essas condições fisiológicas. Inclusive, outro dia, compartilhar com vocês aqui, eu vi uma reportagem de uma pessoa que se encontrava justamente nessas condições ainda quando nasceu, e os pais e os médicos decidiram mutilar a criança em nome de uma aceitação normal. E aí ela foi sempre tratada de determinada maneira, mas foi se percebendo de outra maneira. Então é muito interessante isso, quanto hoje em dia a gente tem mais liberdade e possibilidade de falar de algo além de... Vou usar um termo aqui que eu vi em uma aula recente que eu participei, para a gente ir algo além de os meninos têm um inconsciente rosa e as meninas têm um inconsciente azul. Eu adorei isso na aula que eu participei. Era justamente uma crítica a isso. Ainda assim, para a gente oferecer uma nova possibilidade, vamos entender primeiro o que é ânima e ânimos, certo? E repito, independente de ser no homem ou na mulher, vamos entender quais são as possibilidades que eles trazem. Ânima e ânimos, então, são aspectos psíquicos inconscientes que têm a ver com a interação e com o relacionamento. No clássico, tem essa interação que eu acabei de falar, de homem com o feminino e de mulher com o masculino. Mas vamos entender a princípio como um aspecto inconsciente que pode estar mais ou menos integrado na nossa personalidade como um todo. Ou seja, eu rejeito essas características, eu projeto no outro e não vejo em mim, ou eu consigo perceber isso funcionando em mim também. Então lembrando, a projeção é quando eu, de forma inconsciente, não é porque eu quero, não é uma escolha, mas eu vejo no outro e tenho reações com aquilo que está acontecendo, com a situação, com os comportamentos do outro, que na verdade são meus. Geralmente acontece, e é fácil perceber, quando a gente fica fora de si. Isso acontece em paixões, em ciúmes, em raivas, em um monte de sentimento, um monte de afeto que a gente expressa. Geralmente, quando a gente sai do nosso eixo, é porque é conteúdo nosso que está sendo vivenciado, conteúdo nosso que está escondido. Isso não quer dizer que o outro não tenha, mas em geral é conteúdo nosso. Então vamos lá, vamos falar de ânimos. Quando o ânimos está desequilibrado, ou seja, a gente não tem nenhuma assimilação com ânimos, e se a gente for na literatura clássica, quando a mulher, calma aí que a gente já muda isso, mas quando a mulher não está integrada com o ânimos, o que acontece? O ânimos está associado ao logos. Logos como um princípio que traz a racionalidade, ele está muito próximo de algo até sutil, mas racional, né? A logia, o conhecimento. Então, um logos, um ânimos desequilibrado vai trazer rigidez, dogmatismo, crítica destrutiva, isolamento emocional e inflexibilidade. Eu trouxe algumas coisas aqui, mas querendo dizer que ele traz essa dificuldade de integração com o que ele representa. Esse conhecimento, essa lógica. Então, por que ele traz isolamento emocional se ele está desequilibrado? Porque ele quer tomar frente. E aí vira a crítica descabida, a crítica destrutiva, que não serve para nada, excesso de achismo, de pensamento. E o ânimos ou logos equilibrado. Ele vai trazer a racionalidade, o discernimento, a autonomia, a independência e o desenvolvimento intelectual. Então, o ânimos ligado ao logos, ele pode estar mais ou menos equilibrado. Quando ele está equilibrado, ele é um complemento. A racionalidade ela é útil, ela é importante em diversos casos da nossa vida, mas aqui ela não está ignorando a emoção. O discernimento é a mesma coisa. A autonomia por conta dessa possibilidade de fazer, de conhecer. E a ânima? A ânima ela tem uma relação com Eros. Assim como o ânimos tem relação com Logos, a ânima tem relação com Eros. E a ânima ela é a alma. A ânima é vista como alma. Depois tem uma relação entre os dois que eu quero contar, mas antes, o que é uma ânima, um princípio de Eros desequilibrado? Instabilidade emocional, fuga para a fantasia, projeções destrutivas e desconexão com a realidade. Então, se ânimos tem a ver com a razão e, portanto, olhar a realidade objetiva de uma forma racional, a ânima ela pode ir para as ideias e para a fuga da realidade por isso. Ela trabalha muito com imagens, com fantasias, com os mitos, com a intuição. Então, enquanto a ânima é a imagem,
O ânimos é o conceito da imagem, é o porquê, como, e a ânima é o sentir. É a imagem por si, sem a necessidade de uma racionalização. Mas se ela estiver desequilibrada, ela traz tudo isso que eu acabei de dizer, uma fuga da realidade. Agora, se ela estiver equilibrada, ela vai trazer conexão emocional, criatividade, intuição e integração do inconsciente. Os dois, ânima e ânimos, trazem essa conexão com o inconsciente. É parte do papel deles, vou falar disso daqui a pouquinho. Mas a ânima, ela tem mais essa representação daquilo que é simbólico, daquilo que é menos objetivo. Por isso que ela, desequilibrada, traz a fuga da realidade. Então ela trabalha muito com essas imagens como um todo. É esse eros, nesse sentido. E é até interessante, porque se a ânima trabalha com imagens, com o inconsciente coletivo, inclusive, com as emoções, com símbolos, com intuição, e o ânimos trabalha com a lógica, com a criticidade, com o pensamento, com o conhecimento em si, existem autores que estabelecem uma ordem para que essas instâncias psíquicas tenham surgido. O ânimos, ele aparentemente surgiu depois, né, na história da humanidade. Porque se ele é a lógica, a razão, o conhecimento em si, ele veio em algum momento depois de alguma coisa, depois da consciência, talvez. Ele vem depois. A ânima, que é a imagem, que é quase que a espontaneidade das informações psíquicas, me parece que ela vem antes. Então tem alguns autores que defendem isso. E até associam, de certa maneira, o ânimos ao que Freud, outro cara de outra escola, chamou de superego, que tem a ver com regras da sociedade e tudo mais. Não que sejam a mesma coisa, mas se tem uma associação. Então a civilização, talvez, a busca pelo conhecimento fez o que a gente chama de ânimos surgir. Então são hipóteses iniciais que alguns autores junguianos colocam para a investigação. Os dois princípios, ânima e ânimos, têm um dos papéis mais importantes no nosso psiquismo, que é o contato com o inconsciente. O Léo, aqui no canal, já falou muitas vezes do conceito de psicopompo, no sentido de algo, um veículo, alguém, um personagem, que leva de mundos diferentes informações. No caso da psicologia, seria como aquele que traz do inconsciente questões para o consciente. Então, nesse sentido, dá para afirmar que ânima e ânimos têm essa característica, têm essa função de certa maneira. Tanto ânima quanto ânimos trazem aspectos do inconsciente para a consciência. Então, fazendo a ligação de uma coisa com outra, a ânima, ela seria responsável por trazer à consciência questões e conteúdos como emoções, fantasias, imagens simbólicas e desejos ocultos, que estão no inconsciente. Ela também facilita a intuição, então nessa possibilidade de captar e interpretar para além do que a racionalidade permite. A ânima também facilita que imagens arquetípicas do inconsciente se manifestem na consciência e aí frequentemente aparecem sonhos e visões. Já o ânimos traz para a consciência convicções, ideias, pensamentos, opiniões, julgamentos, tudo que emerge do inconsciente. O ânimos ele permite que todas essas imagens que a ânima, ou se a gente for para o clássico, que a mulher tem um acesso mais fácil, como sentimentos, imagens arquetípicas, ele consegue trazer para pensamentos coerentes. Então ele traduz para a racionalidade. Então tudo aquilo que eu caracterizei ânima e ânimos, ânimos como logos, o conhecimento, o pensamento, a lógica, a razão, e ânima como eros, as imagens, os sentimentos, a intuição e assim por diante, os símbolos, eles ajudam a trazer isso para a consciência. Então eles são essa ponte, esses mediadores inconsciente-consciência. Principalmente inconsciente coletivo, porque a sombra, que é um outro arquétipo, vai ajudar no contato com o inconsciente pessoal. Mas aqui você tem também a fluidez inconsciente como um todo, consciência. De forma clássica, é como se, para a mulher, o homem interior ajudasse a buscar coisas do inconsciente. E, para o homem, a mulher interior ajudasse a buscar coisas do inconsciente.
Hoje a gente se propõe, de forma geral os junguianos se propõem a pensar de forma diferente, com a fluidez dos gêneros, com as possibilidades maiores da complexidade humana com relação à sexualidade, a interesses, à identidade mesmo. É colocado, é proposto que não exista ânimos em alguns e ânima em outros. Veja, isso não é mais o clássico, mas são as propostas novas, para os nossos tempos, que todos, independente da sua identificação, do seu interesse, independe, todas as pessoas têm ânima e ânimos, que ora são identificados, ora estão no inconsciente, e é muito mais fluido. Todos nós precisamos equilibrar ânima e ânimos. Os dois são mediadores, os dois precisam ser vivenciados, expressos. Eu não vou nem falar compreendidos, porque a compreensão é logos, a compreensão é ânimos. E a ânima não necessariamente precisa de uma compreensão, ela pode ser só sentida, vivenciada. Então, os dois precisam estar equilibrados. Então, ânima e ânimos não são só aspectos femininos no homem, aspectos masculinos na mulher. Representam até o próprio inconsciente, a integração deles com a consciência. E trazem essa diferença de que o homem seria mais lógico e a mulher seria mais sentimental. Isso eventualmente pode ser verdade em alguns casos, mas como diria o próprio Jung, cada indivíduo é uma exceção à regra. Então como que a gente postula isso? Como que a gente fala que todo homem é racional e toda mulher é sentimental? Talvez hoje não dê mais para falar isso, sequer dê para falar de homens e mulheres num termo tão restrito. Eu convido vocês a pensarem dessa maneira, como o próprio taoísmo talvez, que tenhamos yin e yang internamente. É até um paradoxo, né? Porque o yang é externo, mas temos yin e yang fazendo parte de nós. E os dois precisam estar equilibrados. Inclusive, parte da acupuntura e da medicina tradicional chinesa fala disso. Se yin estiver em desequilíbrio, precisa reequilibrar. Se yang estiver em desequilíbrio, precisa reequilibrar os dois. O yin não pode estar nem acima nem abaixo, o yang não pode estar nem acima nem abaixo, os dois precisam estar atuando em conjunto. É isso que eu queria trazer para vocês. A proposta é justamente que vocês percebam os seus lados yin e yang, ânima e ânimos no cotidiano, como um grande arquétipo de relacionamento, porque uma coisa, mesmo com essas modificações, não ficam de fora. Quando a gente interage com alguém, ânima e ânimos estão ali frenéticos, sendo projetados, o que eu espero do outro, o que eu espero de mim com relação ao outro, como que eu quero que o outro me veja, como que eu quero ver o outro. Tudo isso faz parte dessa dinâmica, desse jogo das relações. Independente se a gente está falando do âmbito sexual, afetivo, mas essa troca com o outro vai trazer aspectos ânima e ânimos. E aqui é o exercício que eu gostaria que vocês ficassem, percebam, prestem atenção nisso. E o quanto, eventualmente, algumas coisas você querem evitar expressar, certo? Deixa aqui nos comentários, já sabia disso? Faz sentido para você? Qual a sua opinião sobre ânima e ânimos no nosso inconsciente? Um beijo no seu coração e até a próxima.